Bom dia, bem-vindos ao nosso culto. Feliz Dia das Mães para você que já é mãe, que teve esse privilégio de gerar um outro ser humano. Hoje é o Dia das Mães, dia 10 de maio do ano de 2020. E hoje nós vamos falar de mães. O nosso culto hoje é voltado para você, mamãe. Papai pode ficar sentado aí do lado porque também tem muita coisa para aprender. Mas o culto hoje é pensando nas mães. Claro, todo culto é para honrar e adorar o Senhor Jesus Cristo, falar do amor de Jesus Cristo por você e pela sua família, do cuidado que Ele tem e do plano de salvação que Ele tem para você. Mas hoje nós vamos também falar de três mães. Hoje eu quero meditar com você na história de três mães diferentes, viveram em épocas diferentes, mas com uma história muito parecida. Vamos falar um pouco do que é ser mãe. Vamos orar primeiro? Pai, nós te damos graças por esse dia e suplicamos que a tua presença esteja na vida de cada mãe, confortando, consolando-as, trazendo alegria a cada uma delas, ó Pai. Visita as mães espalhadas pelo mundo e que cada uma delas possa entender essa mensagem, possa compreender essa mensagem e que elas possam se sentir inspiradas por essa mensagem, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Quero contar para vocês três histórias interessantes de três mães. Ser mãe é entrega, ser mãe é ter comprometimento, ser mãe é ter sacrifício, ser mãe é abrir mão de si. A mulher abre mão de si quando decide ter um filho, quando ela decide ceder o seu corpo para gerar uma criança, para dar à luz a um filho. Há muitas mudanças na vida da mulher, há mudanças internas, há mudanças externas, há várias transformações físicas e há várias transformações emocionais também. Há a criação de um vínculo emocional entre mãe e filhos. Esse vínculo é eterno, ele dura enquanto a mãe vive. Na verdade, as mães nunca desligam-se dos seus filhos. Há um cordão umbilical invisível, um cordão umbilical emocional que só se rompe com a morte da mãe. A mãe está velhinha, o filho velhinho, ela continua se preocupando com ele, ela continua pensando nele, ela continua vivendo por ele. Ser mãe é realmente um ministério, ser mãe é uma arte e ser mãe, acima de tudo, é uma missão. A missão de ser mãe. Às vezes, com momentos de glórias e também momentos de infortúnios, alegrias, felicidades, celebrações e choro, lágrima, dor. Assim é a composição da mãe. A mãe, ela tem uma ligação íntima com o filho, com a filha, com aquele ou aquela que ela gerou. E essa ligação, ela é perpétua, não é? Ela prossegue. Quero falar então da história de três mães. Todas três abriram mão de seus filhos por amor aos filhos. Três mães que, por amar os filhos, por ter preocupação com os filhos, abriram mão deles, abriram mão da convivência com eles, abriram mão de estar com eles, abriram mão de participar da vida deles. São três histórias diferentes, mas que nos fazem refletir sobre alguns pontos. Primeiro eu quero falar com você de Joquebede, a coragem de uma mãe. Joquebede foi uma mãe corajosa. O texto bíblico está lá em Êxodo, no capítulo 6, a partir do versículo 20. A gente vai entender que Joquebede foi a mãe de Moisés. Lá está dizendo isso. E o texto que conta o que estava acontecendo nesse período, está aí para você ver, é Êxodo capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. O povo hebreu, os israelitas, estavam crescendo muito no Egito. Faraó então mandou que as parteiras matassem todo menino que nascessem do povo hebreu, do povo israelita. As parteiras, temendo a Deus, decidiram não fazer isso. Então o Faraó foi e mandou que todo o povo, deu ordem ao povo, para que matasse os filhos meninos dos israelitas. Isso preocupou muito Joquebede, que ela então escondeu seu filho Moisés por 3 meses. E teve um plano. Colocou o menino num cesto, vedou esse cesto com betume, colocou o menino no cesto e quando a filha do faraó foi tomar banho no rio, a filha de Joquebede foi lá e deixou a criança, empurrou a criança em direção à princesa. A princesa viu aquela criança chorando, pegou, entendeu que era filha
dos hebreus, de um filho de uma hebreia, teve compaixão daquela criança. Miriam, a irmã de Moisés, que estava acompanhando tudo à distância, correu lá e disse: olha, a senhora não quer que eu leve o filho para uma hebreia criar? E assim foi feito. A princesa concordou, Miriam levou o irmãozinho para que a própria mãe Joquebede pudesse cuidar dele por uns anos, até que fosse desmamado, até que tivesse uma certa idade, e quando ele atingiu uma certa idade, Joquebede então levou para a princesa, e Moisés foi criado no palácio. É interessante que essa mulher ela teve que ter uma coragem. Ela teve que ter a coragem de colocar o filho numa basket, numa cesta, enviar, colocar essa criança numa água, e o último risco é correr o risco de a princesa não aprovar, da princesa mandar também que aquela criança fosse assassinada. Mães são corajosas. Mães, elas são ferozes em proteger os seus filhos. Mães, elas são cuidadoras. Mães, elas dão a vida, se preciso for, para os filhos. A Joquebede não seria diferente. Ela é essa mãe corajosa, é essa mãe que nos traz esse exemplo. Ela não sabia o que seria o futuro de Moisés. Ela não sabia se o plano ia dar certo. Ela não sabia de nada. Mas a esperança que ela tinha, ela confiou naquilo, ela teve coragem. Hoje em dia, as mães também são desafiadas a ter coragem. Coragem para deixar que os filhos saiam de casa, coragem para educar os filhos, coragem para entender essas novidades que tem hoje, entender as transformações pelas quais as crianças passam, entender os desafios que elas passam. No nosso caso, uma igreja imigrante, pais e mães imigrantes morando num outro país, entender os desafios de uma nova linguagem, de um novo idioma. Há pais e mães que deixam o Brasil e vêm para a América porque os filhos precisam de alguma coisa, tratamento médico ou melhor ensino. São pais e mães corajosos que, por amor aos filhos, vêm para cá, para um país novo, uma cultura nova, para poder cuidar dos filhos. Mães são corajosas. Um dos símbolos, uma das marcas das mães é a coragem. Nós conhecemos bem a história de Moisés. Moisés foi usado pelo Senhor. Deus tinha um plano para Moisés. E Moisés foi usado depois. Hoje o foco não é Moisés. Hoje o foco é a mãe dele. Então Joquebede teve essa coragem, teve essa audácia, esse plano bem arquitetado. Mães, sejam corajosas na defesa dos seus filhos. Sejam corajosas em falar de Deus para os seus filhos. Sejam corajosas em educar os seus filhos. E sejam corajosas em proteger os seus filhos. Uma outra mãe muito conhecida na história da Bíblia também, a história dela está registrada no livro de 1 Samuel, capítulo 1, né, conta a história de Ana. Seu marido era Eucana e Ana não podia ter filhos. Ana, ela tinha essa deficiência, essa dificuldade. Isso lhe fazia muito mal. De ano em ano, a família ia a Siló para poder adorar a Deus. E em uma dessas viagens, ela entrou no templo, no espaço de adoração, e ela se prostrou e ela estava orando, e Ana pedia a Deus um filho, porque ela não aguentava mais aquele sofrimento, ela queria muito ter esse filho. O sacerdote achou até que ela estivesse embriagada, ela falou: não estou embriagada, não bebi nada, eu estou orando, estou buscando a Deus. Ana é a mãe de fé. Vimos Joquebede, uma mulher de coragem, agora Ana, uma mulher de fé. Ana, ela pediu com fé, ela creu que Deus lhe daria aquele filho. E ela então voltou para casa e engravidou do seu marido. E a promessa que ela havia feito ao Senhor é de que ela daria o filho para o Senhor. Daria o filho para servir ao Senhor. Assim que ele fosse desmamado, assim que ele tivesse também uma certa idade. E assim foi o que aconteceu com Samuel. Ana engravidou, deu à luz e ela cumpriu a promessa que ela fez para o Senhor. É importante que nós cumpramos a promessa. Deus foi fiel, ela creu e Deus foi fiel em proteger e em guardar. E ela então cumpriu aquilo que ela havia prometido. Samuel foi preparado para servir a Deus. Foi separado por Deus para o ministério. Samuel ele foi o último juiz e ele deu então início, ao reinado. Ele ungiu aqueles que foram os primeiros reis. Tudo começou porque sua mãe fez um compromisso com Deus. Deus, quando nós demonstramos nossa fé para Ele, Deus faz milagres. Deus abre portas que estavam fechadas. Deus muda situações. Deus ele abre caminhos. Precisamos orar com fé. Há muitos desafios no nosso mundo de hoje.
Eu olho para os meus filhos, que já são um adolescente, o outro já está um rapaz, e vejo quanto tempo se passou e vejo quantas mudanças o mundo vem sofrendo. A gente olha as transformações na sociedade e se preocupa em imaginar como vai ser o futuro dessas crianças, que desafios eles vão ter, que tempos eles vão viver, que valores vai ter, o mundo vai ter nessa época, com que situações eles vão ter que lidar. São perguntas que passam pelo coração de toda mãe. Mas, mãe, tenha fé, Deus está no controle de todas as coisas. Terceira mãe que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Uma mãe sem nome. Uma mãe sem nome que está lá no livro de Reis, no capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 27. Uma mãe sem nome, mas que demonstra um amor imenso pelo seu filho. A história que você vai encontrar registrada lá diz que duas mulheres moravam juntas. Ambas tiveram filhos na mesma época, uma 3 dias depois da outra. O filho de uma morreu sufocada pelo próprio corpo da mãe. E quando ela percebeu que o seu filho havia morrido, ela correu, foi lá e trocou o bebê com a sua roommate. Quando o dia amanheceu, a mãe do bebê que não tinha morrido foi amamentar o filho e viu que ele estava morto. Mas ela percebeu que aquele não era o filho dela. Então uma disputa teve início ali. Começaram a discutir e a outra não queria ceder, não queria assumir que havia roubado o filho dela. Foram ambas encontrar com o rei, que era responsável por tomar essas decisões. O rei era Salomão. E ele ouviu a história de uma, ouviu a história da outra e entendeu a peleja delas. E vendo que não chegavam em nenhum acordo, ele disse, tragam-me uma espada. Trouxeram a espada e ele disse que não queria repartir a criança no meio, que assim dava uma parte para um e uma parte para outra. A mãe verdadeira da criança logo gritou, não precisa, não pode dar o filho para ela, pode deixar com ela, eu prefiro que ele fique vivo. A outra dizia, nem meu nem seu, pode cortar. Então Salomão entendeu e descobriu quem era a verdadeira mãe. Porque uma verdadeira mãe ela é capaz de abrir mão do filho para o bem dele, para protegê-lo. Ela se sacrifica, ela se mata, ela se esforça, ela se empenha. Ser mãe é um ministério, ser mãe é uma arte, ser mãe é dar a vida pelo outro, é ceder de si mesma para o outro. Ser mãe é ser cuidadosa, ser mãe é ser cheia de coragem, é necessário que tenha fé, e é necessário que tenha também muito amor. Ser mãe é um dom dado por Deus. A Bíblia nos ensina que nós devemos dar graças a Deus pelos filhos que Ele nos dá, que os filhos são a herança do Senhor, os filhos são um presente de Deus para nós. Nós acompanhamos as crianças de hoje em dia e entendemos o desafio que é educar essas crianças, cuidar das nossas crianças. Que Deus possa dar a você a alegria de ser mãe, alegria no processo de educação dos seus filhos, alegria em ver o crescimento e os ganhos, né, as vitórias que a sua criança vai ter. Que você viva dias longos de felicidades. É verdade, haverão dias de lutas, haverão dias de lutos, haverão dias de tristeza e amargor. Mas tenha fé, Deus pode transformar toda a história. Jesus Cristo morreu numa cruz para nos salvar. E a nossa vida caminha em direção a Cristo. O começo e o fim é Cristo. O Deus planejou a família, Deus tinha um plano para a família. Deus entendeu que a família completaria o homem. Quando Deus viu Adão sozinho, ele disse que não é bom que o homem esteja só. Deus fez então Eva, o homem constituiu família e a família faz parte do homem. Eu me lembro bem da minha primeira aula de sociologia. O professor se assentou na mesa e disse assim: o homem não é uma ilha, o homem não vive só. E desde isso, essa mensagem ficou gravada em mim. E famílias são a célula master da sociedade, a célula máter da sociedade. A sociedade precisa de famílias bem estruturadas. Que Deus possa fortalecer a sua família, que Deus possa encher a sua família de graça e que você tenha coragem, fé e amor. Que Deus te abençoe. E que você possa sempre lembrar desse Deus, que Ele é o Deus que te socorre, que Ele é o Deus que te protege, que Ele é o Deus que vai te acompanhar. Consagre a sua vida ao Senhor, consagre a vida da sua família ao Senhor e dos seus filhos ao Senhor, sabendo que Ele cuida, sabendo que Ele abençoa. Feliz Dia das Mães!